Capítulo 32 Classificação B Kangtais. E mais que a Kangtaisik sentiu como se tivesse levado um tapa na cara. Mesmo entre os rankers B, ele nunca havia perdido em velocidade, e agora este homem que o acompanhava estava se apresentando como um ranker E. Quem esse filho da puta está enganando? Kangtais. E mais que rangeu os dentes. Esperar. Algo fez tropeçar. Se ele for realmente um caçador de alto escalão, não há como ele estar aqui. Os caçadores que trabalhavam para a associação basicamente rastejavam por sucatas. Afinal, os portões que a associação teve que limpar foram aqueles que foram bloqueados pelas guildas ou entidades privadas por serem muito fracos. Comparados com os outros Hunters, os Hunters afiliados à associação não ganhavam muito e eram até menosprezados pela maioria. Portanto, esse bastardo era certamente um E-ranker. Apenas um que estava escondendo sua habilidade. Ainda assim, mesmo um falso rank não estaria trabalhando sob a associação. Depois de tudo isso, Kangtais. E mais K chegou a uma conclusão. Apóstrofo. Despertar após despertar. Agora que ele pensou sobre isso, ele se lembrou há pouco tempo quando a alta direção da associação estava animada com a notícia de um potencial despertar acontecendo nesta área. Eles disseram que era um Hunter afiliado à associação. Kangtais. E mais K se amaldiçoou ao perceber que deveria ter se lembrado do nome do caçador. Se o homem estivesse adiando seu novo teste, ele ainda estaria trabalhando na área como um E-ranker. E pensar que ele estaria enfrentando ele agora. Ele tinha examinado minuciosamente a lista de caçadores participantes da incursão de hoje, mas não prestou atenção à possibilidade de que o caçador despertado estaria aqui. Que azar eu tenho. Ele não podia deixar de pensar dessa maneira. Se eu soubesse disso, deveria ter pedido mais dinheiro. Kangtais. E mais K lembrou-se do evento ocorrido alguns dias atrás e lambeu os lábios. Alguns dias atrás. Um café próximo à sede da associação. Kangtais. E mais K falou enquanto se sentava. Por que você me ligou? O homem de meia idade sentado à sua frente parecia emaciado. Ele disse que era presidente de alguma empresa. Ele nunca havia conhecido o homem, mas depois de ser chamado repetidamente, Kangtais. E mais K cedeu e decidiu dar ao homem seu tempo. O homem aparentemente falou consigo mesmo. Ouvi dizer que ninguém sabe o que acontece em uma masmorra. Sua voz era tão pequena, Kangtais. E mais K teve que pedir a ele para esclarecer. O que você quer dizer com isso? Este é todo o dinheiro que juntei. O homem deslizou uma caderneta bancária pela mesa. Kangtais. E mais K olhou para trás e para frente entre o homem e a caderneta bancária. Em seguida, pegou-a e verificou seu conteúdo. A caderneta bancária continha 2 bilhões de LUN. E você está me dando isso? Por quê? O homem respondeu ao rosto suspeito de Kangtais. E mais K. Um dos prisioneiros sob sua supervisão violou minha filha. Ela se enforcou depois. Minha esposa desmaiou devido ao choque e ainda está hospitalizada. O homem falou com lágrimas no rosto. E dizem que o filho da puta que fez isso vai ficar de graça em alguns anos. Como eu poderia dormir sabendo disso? O homem ergueu os olhos e seu rosto se encheu de raiva e tristeza. Acho que você sabe o que quero dizer com isso. O homem abaixou a cabeça. Por favor, Unternin. Eu imploro a você. Um silêncio caiu entre os dois homens. Kangtais. E mais K recostou-se na cadeira e mergulhou em pensamentos profundos. Depois de algum tempo, ele abriu a boca. Você sabe por que fui para o departamento de vigilância de Hunter da associação Hunter? Senhor. Como um caçador de nível B, eu seria considerado um caçador de alto nível. Não seria estranho para mim receber ofertas de várias guildas. No entanto, você sabe por que escolhi este trabalho com seu salário miserável? Eu não sei. Os cantos da boca de Kangtais. E mais K se ergueram. Comparado a lutar contra monstros, eu prefiro lutar contra humanos. Para isso, trabalhar para o HSD era um emprego dos sonhos. Ele foi capaz de bater legalmente em outros caçadores. E, ocasionalmente, se eles resistissem muito, ele não poderia deixar de matá-los. Não pude evitar. PFT. Kangtais. E mais K engoliu a risada. Como você pediu, não será muito para mim cuidar dos insetos a que você se refere. O problema é que haverá outros caçadores além dos insetos no calabouço. Bem, eles são todos insetos para mim, mas ainda assim, o que você gostaria que eu fizesse com aqueles outros caçadores? Com as palavras de Kangtais. E mais K, o homem franziu a testa, desapontado. Tudo o que ele queria era vingança por sua filha. Como se estivesse zombando dele,
Cantais. E mais K deu um sorriso feio. Vou pedir mais 1 bilhão para cuidar dos outros caçadores. Isso funciona para você? No entanto, se esses outros caçadores incluíssem um caçador despertado, 3 bilhões não seriam suficientes. Afinal, sua vida estava em jogo. O assim chamado Ihan Kunter estava expulsando uma quantidade opressiva de pressão. Ele estava pronto para saltar em qualquer abertura que Kangtas. E mais K mostrasse. O homem engoliu em seco. Ele não é um alvo fácil. Ele tinha confiança para vencer. Mesmo antes de se tornar um ser desperto, Kangtas. E mais K nunca havia perdido um duelo. Mesmo assim, não seria uma vitória fácil. Ele pode precisar mudar um pouco o plano. De repente, o caçador de Rank falou: aqueles prisioneiros. Por que você os matou? Um deles estuprou uma garota. O pai dela veio até mim e me pediu isso diretamente. Eles eram bestas que mereciam. Tudo o que fiz foi matar aquela besta. O caçador de Rank ouviu sem falar. Talvez fosse possível falar uma maneira de sair dessa. Kangtas. E mais K entrou em ação. Depois de tudo isso, eu realmente não sinto vontade de matar você. Por que você simplesmente não desvia o olhar por hoje? Se vocês prometerem ficar quietos, não vou mais tocar em vocês. Claro, ele não tinha a intenção de deixá-los ir. Mas um confronto direto aqui poderia resultar em ferimentos, e ele queria evitar isso. Ele os deixaria ir, então cuidaria deles um por um mais tarde. Mas o Ihan-ker riu na cara dele. Isso é algo que você deveria ter dito antes de atacar. Agora que você falhou em sua emboscada, você vai tentar e falar uma maneira de sair dessa. Bem, ele não estava errado. Kangtas. E mais K também sorriu. Então vai ser assim, afinal. Então, ele daria tudo o que ele tem. Os olhos de Kangtas. E mais K ficaram cheios de sangue. Seus olhos rapidamente examinaram Rank de cima a baixo. Onde ele conseguiu a adaga? Antes que ele percebesse, o Ihan-ker estava segurando uma adaga. Bem, tanto faz. Não importava onde ele o tivesse conseguido. Apenas o que ele estava segurando. Kangtas. E mais K concluiu uma breve análise. O inimigo era um usuário de adaga com um corpo rápido, um lutador de alcance ultracurto. Sua Clá.ss provavelmente era Asa.s. Sim. Coincidentemente, era o mesmo que sua própria Clá.ss, mas o bastardo apenas reativou há pouco tempo, então a diferença na experiência seria Ma.s. Civ. Ele não teria chance de mostrar suas habilidades. Este Sumbai vai te ensinar algumas coisas. Kangtas. E mais K tirou uma faca de sua cintura e zombou do caçador de Rank. Você pode fazer algo como isso? Kangtas. E mais K usou a habilidade furtividade, e seu corpo ficou invisível. Com seu desaparecimento, o Ihan-ker entrou em pânico e olhou ao redor. Claro. A habilidade Stealth não era apenas uma simples invisibilidade. Aparência, som e cheiro. Todos os traços detectáveis pelos sentidos normais de um ser humano seriam apagados. Isso era Stealth. Mesmo entre os Asa.s.5 Lá.ss 1/3, apenas um punhado deles poderia usar Stealth. Independentemente de sua classificação, apenas os sortudos receberam essa habilidade em seu despertar. Surpresa, vadia. Kangtas. E mais K moveu-se para trás do Ihan-ker em um instante. Suas costas estavam completamente expostas. Acabou. Ele esperava uma luta difícil, mas isso foi muito mais chato do que ele pensava. Se o oponente tivesse antecipado a habilidade furtividade, ele poderia ter sido capaz de fazer algo. Afinal, a diferença de experiência acabou sendo o fator decisivo. Morrer. A faca de Kangtas. E mais K apontou direto para as costelas de Jin-woo. Clang. Duas adagas se chocaram e faiscaram. Com seu stealth lançado, os olhos de Kangtas. E mais K se arregalaram. Como? A adaga do Ihan-ker estava bloqueando a sua. Kangtas. E mais K olhou surpreso para o rosto do caçador de Rank. O homem abriu a boca com um rosto inexpressivo. Finalmente surgiu. O que surgiu? Incapaz de entender as palavras de Jin-woo, Kangtas. E mais K sentiu uma sensação desconhecida de terror tomar conta dele. Anel Tio? Quest de emergência, lidar com os inimigos. Aqueles com intenções assassinas contra o jogador foram detectados. Garanta sua segurança lidando com esses inimigos. Inimigos com os quais lidar, 1 inimigos enfrentados, 0 não cumprimento resultará em penalidade. Jin-woo confirmou o conteúdo da missão de emergência e suspirou de alívio. Isso não foi tudo em vão.
Ele esperava que deixar Kantas. E mais K dar o primeiro passo resultaria em uma busca de emergência, assim como no momento da festa de HW. Angdong-seok. Ele testou para ter certeza e os resultados foram os esperados. No momento em que Kantas. E mais K atacou com a intenção de matar, a mensagem apareceu. Havia um motivo para ele recusar a oferta e fingir estar em pânico. Bem, eu não esperava vê-lo usar C'. Quando Kantas. E mais K desapareceu diante de seus olhos, isso surpreendeu um pouco. Afinal, a habilidade furtividade era uma visão rara de se ver. Mas no momento em que Jin-Woo focalizou seus sentidos, ele foi capaz de sentir a presença do homem mesmo com os olhos fechados. Esse era o poder de sua estatística sensorial elevada. A princípio, ele investiu pontos nele para determinar se precisava lutar ou fugir de um inimigo, mas agora encontrou outro uso. Tive sorte. E graças a isso, Kantas. E mais K ficou surpreso como se tivesse visto um fantasma. Como você fez? Tudo o que faltava era lidar com ele e obter a recompensa da missão. Se vou lutar, é melhor ser pago por isso. Agora era sua vez. É hora de atacar. Os dois homens colocaram força em suas adagas, tentando empurrar para o outro. Sua força era igualada de maneira uniforme. Devo tentar outra coisa? Jin-Woo rapidamente bateu com o pé em Kantas. E mais K. Rachadura. Uaak.